tributária. Bom, agora estamos sendo filmados também. Então, quero dar as boas-vindas para mais uma reunião ordinária da comissão. E hoje, sem sombra de dúvidas, é um dia muito especial, porque nós estamos aqui com diversos representantes de setores que são referência na economia brasileira, referência no setor produtivo. E, diante de todas essas movimentações que nós tivemos, especialmente nesses últimos 30 dias, com projetos de lei do Executivo, temos muito a debater e temos, acima de tudo, o que ouvir, o que os setores estão vendo dessa movimentação toda, o que seria interessante dentro de um momento que nós vivenciamos hoje no Brasil, que eu vou um pouco mais além, não só no Brasil, mas também no mundo, um mundo atingido por uma pandemia do coronavírus. Então, todos, indiscutivelmente, procuram agora retomar suas economias, e o sistema tributário brasileiro sempre foi uma dificuldade no investimentos no Brasil, seja propriamente com a legislação que tem competência federal, estadual e municipal, ou seja, nós temos aí diversos atores com um subjetivismo muito grande dentro da interpretação que nós temos do sistema tributário. Então, o que nós queremos hoje, nessa reunião da comissão, é ouvir os setores, ouvir, acima de tudo, o que seria importante, o que seria fundamental se reformar dentro do sistema tributário brasileiro. Sabemos que é um sistema complexo, que é um sistema que tem pouca simplificação e pouca transparência, mas ninguém melhor do que os setores econômicos para nos dizer. Eu brinquei um pouco na mesa, nós estamos aqui reunidos em Brasília, e comentei com a doutora Elizabeth Guedes que o Donizete é o único entre as mulheres. Então, nós estamos aqui na deferência de chamá-lo em primeiro lugar, mas como a doutora Elizabeth está em São Paulo, então eu gostaria de convidá-la para nos trazer suas considerações a respeito do setor de educação, que é o setor primeiro, ao meu sentir. Doutora Elizabeth? Essa aí. Doutora Elizabeth... Se eu não ligar meu som, vai ser impossível. Bom, então, muito obrigada, doutora Miriam, muito obrigada a todos os presentes. Quero agradecer o convite à Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Quero dizer que a educação fica muito honrada e muito feliz de poder conversar sobre esse assunto com vocês. Eu presido a Associação Nacional das Universidades Particulares, mas mais importante do que isso, eu integro o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, onde nós temos as representações das escolas católicas, das escolas evangélicas e das comunitárias. E desde o ano passado, em janeiro do ano passado, fevereiro, aliás, nós nos juntamos com o setor de educação, com o setor de saúde, e formamos uma aliança justamente para debater a reforma tributária. Esta que está apresentada aí para nós, né? Um amigo meu, advogado aí de Brasília, me disse: eu quero muito ouvir o que você vai dizer, que é a sua opinião sobre o que deveria ser feito na reforma tributária. Eu falei: eu também gostaria de saber a minha opinião. Eu não sou uma advogada tributarista, eu sou uma pessoa ligada à educação. Então, eu não sou uma pessoa muito indicada. E todas as conversas que a gente teve ao longo desse 1 ano e meio, quase 2, de discussão de reforma tributária, é que o nosso grande peso, na verdade, é a tributação da folha. O que nos atinge em todos os pacotes que foram apresentados, tanto a PEC 45, quanto a 110, quanto o 3887, o 2337, fundamentalmente na união do PIS/COFINS e na questão do imposto de renda, o que nos atinge é o fim do ProUni. É o fim da possibilidade de nós termos a isenção fiscal que hoje nós temos e que é a única porta de entrada dos alunos pobres, das pessoas que não têm condições de estudar, de cursarem o ensino superior particular. Então, assim, para falar de reforma tributária em educação, eu queria dar um passo anterior e falar um pouco de educação no Brasil, né? Nesse Brasil branco e educado que nós somos aqui, que é um Brasil urbano, educado, de classe média, e que certamente não é o Brasil real, né?
O Brasil é um país que tem uma das mais baixas taxas de penetração da educação superior. Nós estamos perto de 18%, sendo que 13,3% desses 18% têm mais de 55 anos, são pessoas da minha idade. Ou seja, não se faz um país, não se constrói o futuro com pessoas graduadas velhas, idosos, e o Brasil é um país de graduados idosos. Nós temos mais de 18 milhões de jovens entre 17 e 24 anos no desalento, que não estudam e não trabalham e nem buscam emprego. Enquanto nós temos na Coreia do Sul quase 60%, 70% da população jovem, abaixo de 55, com graduação, e 86% da população alemã com nível técnico, nós temos no Brasil apenas 8% da população com ensino técnico, não importa se simultâneo ou consecutivo ao ensino médio. Então, bom, e nem vou falar da tragédia que são os 47 milhões de alunos da educação básica, onde nós pegamos todos os relatórios da OCDE e o Brasil está sempre na ponta direita dos gráficos, sempre performando melhor, só que Belíndia, só que uns países que a gente nem sabe que existem, né? E a gente só está à esquerda do gráfico quando você pega os alunos na idade certa, porque aqui a gente tem a progressão automática. Então, obviamente, os nossos alunos estão cursando as suas séries na idade certa, mas a gente sabe que eles terminam. A gente está agora fazendo, a ANUP está fazendo um trabalho na Ilha de Marajó, e os alunos terminam o ensino médio analfabetos funcionais, porque não conseguem ler um texto, não conseguem fazer as 4 operações. Então, este é o Brasil. Este é o nosso Brasil, que se prepara para ser uma potência, um país que não tem a menor capacidade de competir nem em tecnologia, nem em inovação, nem em produtividade, com nenhum país que está despontando nesses segmentos no mundo inteiro. E o que a pandemia nos ensinou é que nós persistimos atrasados, quer dizer, nós somos o país que mais cedo fechou a escola e nós ainda não abrimos as nossas escolas. Nós somos um país capaz de levantar 10, 12 estádios de futebol em 2 anos para fazer uma Copa do Mundo, e nós não somos capazes de, em 40 anos, ou em 30 anos, ou em 10 anos, 15, colocar internet nas escolas para que os nossos alunos da educação básica pública consigam estudar. Então, nós somos uma vergonha sem futuro na área da educação. A educação nunca foi uma política de Estado no Brasil. Por que eu faço essa introdução? Porque o que nós temos, os nossos anseios, doutor, em relação a essa reforma tributária, por favor, nos esqueçam. A gente quer neutralidade. Então, assim, toda vez que a gente tem ido a todas as reuniões, nós temos feito reuniões com deputados, com senadores, temos tido muita receptividade, saúde e educação, com senadores e deputados, tanto o relator da PEC 45, quando se pensava que seria ela, quanto agora lá o senador na 110, que agora a gente pensa que é ela, e agora, com o deputado Sabino, nós tivemos alguma dificuldade, mas eu acho que não foi em relação ao tema, mas sim em relação à inexperiência dele em pegar um tema tão árido, tão difícil, tão disputado, e num período tão curto e não de repente. Nós passamos 2 anos discutindo uma reforma sobre consumo, e aí, em junho, aparece uma reforma sobre a renda, e tem que passar correndo. Então, isso, para um deputado que não tinha muita experiência, para ele foi também uma tarefa muito difícil. Para nós ficou muito claro desde o início que, para que essa reforma passasse sem que a carga tributária fosse alterada, alguém tinha que pagar mais para alguém pagar menos. E é muito claro que a indústria paga menos e o serviço paga mais. E a saúde se separou e foi trabalhar com a educação porque nós entendemos que nós não somos call center, nós não somos academia de ginástica, nós não somos cursos de inglês, sem nenhum demérito a essas atividades, mas nós julgamos que saúde e educação, e aí educação formal, são instrumentos essenciais para que um país progrida. E que o governo, num determinado momento, inclusive no início da pandemia, estava mais interessado em bares e restaurantes e hotéis do que em educação.
Nós passamos quase um ano e meio, 1 ano e 7 meses de pandemia e não houve uma palavra sequer em socorro da educação ou em socorro da saúde, né? Então, qual é o que nós almejamos hoje? Que na criação da CBS, ou na PEC 45, ou na PEC 110, que nós tenhamos a possibilidade de ter alíquotas neutras que nos permitam pagar o que nós pagamos hoje. Esse é o pleito comum entre saúde e educação. Nós, inclusive, temos estudos técnicos que mostram que as nossas alíquotas neutras são muito próximas. Tanto no regime, tanto se eu pensar numa alíquota neutra para a indústria da educação e da saúde, como se eu pensar numa alíquota neutra para não haver aumento de preço para o usuário final, do plano de saúde, do usuário do serviço de saúde ou das escolas privadas, né? Nós, da educação, temos um pleito adicional. A gente quer a manutenção do ProUni. O Programa Universidade para Todos foi criado em 2005. Ele foi o programa mais acertado de inclusão da educação superior que foi feito desde então. De 2005 até aqui, ele atingiu 3 milhões de brasileiros. O aluno médio, quer dizer, a média dos alunos que foi atendida... Bom, ele é um programa que dá bolsa 100% para quem tem 450 pontos, no mínimo, no Enem, e não zera na redação, né? E tem que ter, para uma bolsa 100%, um salário mínimo e meio per capita. E para uma bolsa de 50%, até 3 salários mínimos. Nós estamos falando de famílias pobres. Quem é o aluno do ProUni? Ele é um aluno pardo, que estuda de noite porque trabalha de dia, ele se locomove em transporte público, ele mora em casas com mais de 6 pessoas, ele não raro é a primeira pessoa a estudar na família, ele é filho de mães analfabetas ou de grau fundamental incompleto. A gente acompanha a mãe porque são as mães que trilham com os filhos a maioria da sua trajetória. Os pais, não digo todos, mas uma parte deles sai de casa e constitui outra família. Então, pela mãe, você rastreia o que existe de alfabetização e de carga de educação na família, né? Eu peguei especificamente, quando o deputado Sabino disse essa questão do ProUni é complexa, eu não posso mexer, eu peguei os dados do Pará do ano passado e disse para ele: deputado Sabino, no ano passado, 6.700 paraenses negros e pardos ganharam 5.800 bolsas integrais para estudar, 300 vagas de medicina, 450 vagas de engenharia. Não é possível que o senhor me diga que isso não é um problema da reforma tributária. Não é possível que se discuta a reforma tributária descolada da realidade, que é a necessidade do Brasil de crescer sem extinguir programa social. Não é possível que eu diga que maravilha, agora nós temos um programa maravilhoso de cabotagem. Ok, quem é que vai fazer lá? Quem é que vai conduzir lá o barco? Porque os caras não conseguem nem fazer conta de somar. Como é que você vai botar o sujeito para fazer ali um cálculo, para botar uma carta náutica na mão dele para ver como é que ele vai descer aquele rio, como é que ele vai entrar no mar? Como é que vai ser isso? Quem vai ocupar esses cargos? Os indianos, os chineses que nós vamos trazer de fora, que certamente não serão os brasileiros. As escolas públicas estão paradas, as escolas particulares de educação básica... Bom, as creches fecharam, acabaram, a educação infantil particular praticamente terminou. O ensino básico brasileiro médio são escolas de até 400, 500 alunos que também estão fechando. No ensino superior, certamente nós teremos entre 25% e 30% das faculdades, que são as que estão espalhadas pelo Brasil, que não pertencem a grandes mantenedores, fechadas, não vão mais reabrir. E aí, quando a gente vai conversar sobre reforma tributária, é trabalho de formiga. Nós já falamos com certamente mais de 150 parlamentares, 160, sei lá, ao longo desses quase 2 anos. Nós continuamos falando semanalmente, levamos, a gente tem um one page, a gente mostra os números, a gente diz, deixa a gente como a gente está. Lá na OCDE, quase 90% dos países da OCDE e associados a ela têm alíquotas zero ou alíquotas diferenciadas para a saúde e educação.
Nós não estamos pedindo alíquota zero. A gente está pedindo, deixa a gente como a gente está. E nós, adicionalmente, dizendo assim, não acaba com o ProUni. Então, assim, para não passar do meu tempo, eu diria a vocês que se a gente conseguisse isso, eu poderia pedir a Papai Noel que não me trouxesse mais nada. Eu não quero férias, não quero bônus no final do ano e nem quero presente de Natal. Eu quero só neutralidade e programa de ProUni ativo. Muito obrigada e me desculpe se eu passei do meu tempo ou se eu não atendi ao pedido que me foi feito no convite para essa palestra. Obrigada. Elizabeth, nós agradecemos a sua participação. À medida que a senhora vai trazendo os dados, as informações de cada setor, a gente vislumbra quantas e quantas dificuldades nós temos pela frente para discutir e, essencialmente, chegar a um sistema tributário justo para todos os setores. A educação é primordial no Brasil, isso é indiscutível. E confesso à senhora que eu, pessoalmente, fiquei chocada com os números, né, que a senhora nos trouxe. Extremamente esclarecedores, acima de tudo, é um número para reflexão, como cidadãos, OAB, como buscando sempre a cidadania, e isso é fundamental, que esses números realmente tomem e cheguem ao Congresso Nacional e que se formulem propostas que sejam justas e, acima de tudo, atendam os interesses de todos os brasileiros. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu brinco, eu sempre tenho esse erro, eu não apresentei os nossos palestrantes de hoje, inclusive a senhora com um currículo extremamente qualificado. A doutora Elizabeth Guedes é presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP, além de um extenso currículo. Mas eu faço essas minhas escusas por essa falha. Não, nenhum problema. Agora, inclusive, a coisa é a autodescrição, né? Eu sou morena, tenho pele clara, os cabelos assim. Agora ainda tem que fazer a autodescrição. As coisas estão ficando cada vez mais complexas. Verdade. Bom, dando prosseguimento, deixa eu só. Vamos, então, fazer a convocação aqui do doutor Donizete Tocaschi. O doutor Donizete é o diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene, a UBRABIO. Também com extenso currículo e tantos serviços prestados. Quero mais uma vez agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco e é um prazer imenso para a gente. Boa noite a todos, as minhas colegas de mesa, né? A doutora Miriam foi muito sábia em colocar a doutora Elizabeth em primeiro lugar, porque realmente a educação é fundamental para todos nós e nós sabemos que o país está merecendo uma mudança significativa nesse processo de educação e que os nossos brasileiros estão diante de uma curva muito frágil nesse processo de formação. Então, cumprimento a Miriam aqui por essa gentileza de nos convidar e a gente tentar buscar aqui, junto com cada uma dessas colegas aqui, a Daniela, né, a Beatriz e a Helena, né, o esclarecimento sobre como andam as coisas na produção agrícola nacional, né, e também na industrialização nacional. Bom, eu represento uma entidade que trata da produção de biodiesel, que é um biocombustível derivado principalmente da soja. 70% da matéria-prima para a produção do biodiesel vem do óleo de soja, 20% vem de gorduras animais e os outros 10% de diversas outras gorduras também associadas à produção agropecuária e também a óleos residuais, óleo de fritura e assim por diante. Bom, como é que anda essa atividade no Brasil? Primeiro, falar um pouco do complexo soja, que é a principal atividade econômica da agricultura brasileira. A principal atividade do ponto de vista da economia, mas também é uma atividade que é a grande geradora hoje de riquezas para a exportação. O Brasil exporta hoje 160 milhões, o Brasil produz hoje
130 milhões de toneladas de soja. Dessas 130 milhões de toneladas de soja, nós exportamos 90 milhões de toneladas em grãos, ou seja, sem nenhum processo de industrialização. Né? E quanto de tributo que essas 90 milhões de toneladas arrecadam? Zero. Né? A política tributária nacional, a partir da Lei Candir, estabeleceu a isenção da exportação da soja em grãos. Agora, se nós industrializarmos os produtos do Brasil, aí sim a gente paga tributo. Então, é uma inversão de valores muito grande que, diferentemente, por exemplo, da Argentina, quanto mais se industrializa, menos paga tributo. Né? E aqui no Brasil, é esse quadro que faz um desmonte do setor industrial brasileiro. Se nós analisarmos em termos proporcionais, há 30 anos atrás, o Brasil industrializava 80% da soja que produzia. Hoje, industrializa em torno de 40%. Ou seja, é uma curva que demonstra uma fragilidade muito grande nesse processo. Nós não temos uma política que incentive, de fato, a industrialização no país. E o que representa a industrialização da soja no país? Primeiro, a cada 5 quilos de soja que se esmaga, que a gente chama de processar, e nós temos indústria de processamento de soja em todas as regiões brasileiras, cada 5 quilos de soja que se esmaga, nós produzimos 4 quilos de farelo e 1 quilo de óleo. O óleo ele tem 2 caminhos. Ou ele vira o óleo combustível, ou ele vira o óleo de soja. Agora, nós que estamos aqui entre donas e donos de casa, né, que eu também sou cozinheiro, né, cada dia mais a gente usa menos óleo na fritura, porque a gente está substituindo o óleo por equipamentos ou até por outro tipo de alimentos que não usam o óleo, principalmente o óleo de soja, ou substituindo por outros óleos mais nobres, mas de tal sorte que a população está utilizando cada dia um volume menor de óleo de soja, que é menor do que o crescimento vegetativo da população. Então, o índice de crescimento do óleo de soja no consumo é menor do que o crescimento vegetativo. Olha, o óleo de soja é um subproduto, né, que nós, brasileiros, nós temos, em termos de exportação, insignificante o volume de óleo de soja que nós exportamos. Por que é insignificante? Porque tem um tributo para pagar quando vai exportar o óleo de soja. Mas então, por que a gente não exporta, vamos dizer, mais farelo? Porque se exportar o farelo, também vai pagar tributo. Então, é muito mais interessante, do ponto de vista econômico, exportar soja em grão do que industrializar. O que o farelo faz? O farelo é o grande indutor para a produção de rações. Né? Por que o preço do filé de frango e da carne está mais caro hoje? Está mais caro porque o Brasil está exportando mais do que industrializando no país. Então, além disso, essa política atual está desmontando a indústria nacional de produção de biodiesel. O biodiesel é um produto que substitui de maneira praticamente igual ao diesel fóssil. Hoje, pela lei, nós podemos chegar até 15% de biodiesel no diesel. Quando nós abastecemos um veículo a diesel no posto, hoje nós estamos abastecendo com a mistura de 10% de biodiesel, mas deveria ser 13% pela resolução do CNPE de 2018. Mas o governo, esse ano, entendeu, por ações totalmente equivocadas, no meu entendimento, de reduzir essa mistura para importar mais diesel fóssil. E um diesel fóssil de péssima qualidade, que é o diesel S500. O que significa diesel S500?
Quando a gente vai no posto, fala assim, você quer abastecer com diesel comum ou S10? Não é verdade? O diesel comum é esse lixo, que é o S500. 500 partes por milhão de enxofre. Neste momento aqui, nesse ambiente limpo, nós estamos respirando enxofre. E o enxofre, ele causa problemas cardiovasculares, pulmonares, respiratórios, dores de cabeça e todos os males que a gente pode imaginar. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós, no ano de 2018, tivemos no Brasil a morte de 50 mil brasileiros associados à poluição veicular. Se nós fizermos um cálculo bem simples, para cada 100 pessoas internadas, uma morre, né? Então nós tivemos 5 milhões de internações decorrentes de doenças causadas pela poluição veicular. Se cada pessoa que é internada fica em média 3 dias, nós tivemos 15 milhões de internações. 15 milhões de internações. Quanto custa isso para os cofres públicos? Vamos colocar a média baixíssima de R$1.000 para cada pessoa internada por dia. Significa 15 bilhões de reais gasto com a saúde pública decorrente do uso de um combustível maléfico à saúde pública. Esses dados não são meus, são da Organização Mundial da Saúde. Esse ano, a empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia publicou, doutora Elizabeth, a senhora está em São Paulo, é isso? A senhora está em São Paulo. Lá em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o uso do biodiesel, ele proporcionou uma redução ou evitou mais de 300 mortes por ano na região metropolitana de São Paulo. 300 mortes por ano somente na região metropolitana de São Paulo. E alongou, doutora Elizabeth, quem estiver em São Paulo, a vida em 8 dias, em média, de cada pessoa que está na região metropolitana. Mas, diferentemente dessa política que deveria olhar todas as externalidades dos biocombustíveis, a política atual, né, está visualizando somente o preço do combustível, o preço na bomba. E esse preço na bomba, ele está desassociado de toda uma leitura de redução de gases de efeito estufa, dessas mudanças climáticas que estão assolando verdadeiramente não só algumas regiões do mundo, mas o Brasil também já está vivendo isso, com o frio extremo que nós tivemos aqui, diversas situações de neve, temporais como estão ocorrendo. Então, a mudança climática provocada pelo uso dos combustíveis fósseis não está associada a essa contabilidade que deveria ser feita para poder definir uma política tributária que estimulasse a industrialização do país. O que nós estamos vendo é que essa política tributária ela fomenta cada vez mais a concentração da renda, fomenta a concentração da economia agrícola em um produto só, que é o caso da soja, que 90 milhões de toneladas exportadas, mais de 80% vai somente para a China. Então, nós estamos concentrando o nosso mercado num país só, num produto só, em vez de diversificarmos a atividade aqui para a geração de derivados de proteína, carnes, leite, ovos, frango, etc., para que a gente pudesse não estar exportando para o país, mas exportando para centenas de países, como é o caso do Brasil já. Quando exporta soja para um país, quando exporta óleo e farelo, é uma dezena de países. Mas quando exporta carnes e outros produtos derivados de carne, é para uma centena de países. Então, o que nós esperamos e o que nós entendemos? É que nós temos que ter uma política tributária que tenha isonomia no processo, tanto na produção da soja, quanto também na industrialização. Que essa política tributária ela não permita
essas diferenças que estão ocorrendo hoje, né, de inversão de valores, né, porque cada vez que nós deixamos de produzir aqui ou de instalar uma indústria no país, nós estamos deixando de gerar emprego, gerar renda, descentralizar a renda, principalmente nas regiões mais afastadas do leste dos portos do país. E essa produção afeta também a nossa logística, a nossa infraestrutura. A soja, ela utiliza toda a logística de transporte, as rodovias, sistema portuário, etc., e não paga tributo por conta disso, para fomentar a produção e a instalação de outras escolas mais qualificadas, como falou a doutora Elizabeth. Ora, se nós temos o principal produto da economia agrícola sem pagar tributo, como é que nós podemos fomentar, de fato, a produção de melhores escolas, de financiar mais os nossos estudantes, no sentido de agregar conhecimento e, consequentemente, fortalecer essa indústria nacional, que ela é potencialmente muito qualificada. Falando disso, nós podemos dizer também que esse país que é mega biodiverso, né, nós temos toda a economia praticamente assegurada, mais de 80%, em somente 3 culturas. Por quê? Porque não é incentivada a produção e a diversificação da atividade agrícola no país, tendo uma política de longo prazo. Então, como que uma indústria, por exemplo, as indústrias de biodiesel, pode se sustentar diante dessa insegurança jurídica estabelecida, onde, nesse ano, nós tivemos a mudança de 5 vezes do padrão de mistura do biodiesel. A indústria ela tem que ser planejada para o ano todo ela produzir. A soja que vai ser colhida no Brasil no ano que vem, em fevereiro, março e abril, ela já está 70% comercializada para o mercado internacional, praticamente. Então, se nós não temos essa previsibilidade da indústria, assegurando a possibilidade de competição com os mercados internacionais, nós estamos desmontando uma tecnologia que é 100% brasileira, que melhora a qualidade do ar, melhora a qualidade de vida, dá mais geração de emprego, reduz as emissões de gás de efeito estufa. Então, a questão tributária ela está diretamente associada a esse complexo que é a indústria agrícola nacional, mas desvaloriza a verticalização para agregar valor. E nesse sentido que eu gostaria de colocar aqui a doutora Miriam e toda a nossa equipe, que está aqui presente, todo o pessoal presente aqui, e a comissão também da OAB. Eu tenho um respeito muito grande pelo nosso presidente Delinho, o adesivo está no meu carro, tá? É bom falar isso. Temos um time em campanha. Tá? O adesivo dele está no meu carro. Então, nós temos uma relação muito grande com a questão aqui em Brasília mesmo, com a produção de matéria-prima para produzir biodiesel. Nós temos produção de soja aqui no Distrito Federal. Aqui perto de Brasília, em Formosa, Nápoles, Porangatu, nós temos indústria de biodiesel. Mas, diferentemente de utilizarmos um produto regional, como é o café produzido aqui, nós vamos abastecer o nosso carro com diesel fóssil importado de péssima qualidade, porque não temos uma valorização desse segmento aqui no Brasil. Obrigado. Doutor Donizete, palavras esclarecedoras. Desconhecia a grandiosidade do setor, esse estudo do impacto que causa em várias vertentes, seja na própria saúde, na questão ambiental, na questão econômica, muito a ser discutido, muito a ser discutido. Quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, esse estudo, por esses números que eu, como advogada tributarista, confesso que o senhor desconhecia absolutamente. É um setor que tem um impacto significativo na economia brasileira e merece um olhar muito especial. Vamos trabalhar mais nisso. Estamos à disposição. Doutora Daniela, acho que podemos trocar para a senhora ficar de frente. Mas as pessoas me enxergaram, a gente está suficiente. Eu quero que você troque comigo, acho que... Vamos ficar mais confortável. Então, e as anotações? A colinha. Porque foram tantos os conteúdos, né, que foram trazidos, né,
Donizete, Elizabeth, se eu não tomo nota, eu não consigo ser justa as referências todas que eu tive até agora. Ah, não. Vim aqui como rainha da colinha, até para começar. Então, vou fazer a pequena apresentação. A doutora Daniela Martins é gerente de Relações Institucionais Governamentais e de Comunicação da Conex. É a nossa referência em telecomunicações. Gostaríamos, então, de mais uma vez agradecer sua disponibilidade de estar conosco nessa noite. Muito obrigada. Obrigada, Miriam. Queria também cumprimentar a Helena, Beatriz, Bia, que a gente teve a felicidade de se conhecer pessoalmente hoje, mas a gente já vem trabalhando juntas há algum tempo. Donizete, também, Elizabeth. Felicidade de conhecer a todos, mas eu acho que uma das falas que eu queria trazer aqui, eu acho que esse nosso encontro é muito feliz por isso, é que a pandemia, acho que a Elizabeth trouxe isso, e eu acho que esse encontro também promove muito isso, onde estamos hoje, depois de uma pandemia que fez com que tantos processos se acelerassem. E a reforma tributária ela vai se encontrar nesse discurso aqui com o nosso setor. Porque quando as pessoas falam sobre telecomunicações, sobre conectividade, se esperava muito sobre os próximos anos. O que o futuro espera, o que o futuro reserva para a conectividade. Então, o que será o Brasil do futuro conectado? O que vai ser a sociedade digital, a economia digital? E a pandemia, por um lado ruim para a sociedade, trouxe isso, mas ela alavancou e acelerou vários processos tecnológicos. E a conectividade foi um dos pontos que mais ficou à tona. Acho que, como colocado, né, doutora Elizabeth, a gente teve a educação como um dos grandes desafios trazidos pela pandemia. Mas a conectividade, ao mesmo passo que é um desafio para a gente solucionar, para trazer as escolas conectadas, trouxe também uma urgência para que isso saísse do discurso e fosse, de fato, colocado dentro da política pública. Então, a fala tanto do Donizete quanto da Elizabeth me trouxeram dois pontos que eu quero utilizar como norteadores e por que telecomunicações é tão importante para a gente discutir a reforma tributária. Neutralidade, Elizabeth, e aqui o senhor falou também, Donizete, sobre externalidades. Eu acho que vou tentar trazer esses dois pontos aqui dentro da nossa fala, e como muitas vezes a discussão da política pública que tem que ser envolvida na reforma tributária desconsidera as diferenças que esse ecossistema que a tributação brasileira acabou trazendo. Porque quando a Elizabeth falou, conversamos com muita gente no Congresso da mesma maneira, a gente aqui representantes das empresas de telecomunicações e conectividade, a gente discutiu com muita gente exatamente essa mesma percepção. A tributação é uma situação hoje tão cheia de pedacinhos, que foi costurada com vários retalhos, que cada situação e cada setor tem uma história para contar. Porque ninguém pensou numa política tributária brasileira. Foi se construindo uma colcha de retalhos para que, no fim das contas, o orçamento parasse de pé, algumas questões políticas fossem envolvidas, mas o objetivo estratégico de nação que a tributação pode trazer, isso ainda está em questionamento. E talvez por isso a gente tenha tantas diferenças, talvez, numa mesa como essa. E aí eu quero começar falando sobre por que, para o nosso setor, reforma tributária é a palavra da ordem. E a gente fala sobre reforma tributária ampla. Porque ao longo dessas últimas semanas, a gente viu no Congresso discutindo a reforma do imposto de renda sendo chamada de reforma tributária. E quando você discute isoladamente um imposto, você não está trazendo uma reforma tributária. Você está trazendo uma mudança de significação de um imposto e trazendo compensações. Mas a reforma tributária, ela presume essa mudança de todo o arcabouço, considerando o momento atual, os impactos e o que se quer provocar. E esse é o nosso receio enquanto setor. A gente está falando, e aí, Elizabeth, no nosso caso, não falamos em neutralidade, a gente tem que falar no setor de telecomunicações em redução de carga tributária. Por quê? A gente hoje é o setor que tem a maior carga tributária dos 15 maiores mercados de telecomunicações. Então, como é que a gente fala de um país que ainda está em rumo de desenvolvimento, tendo a maior carga tributária desses 15 maiores mercados? Isso significa que na ponta a gente está tendo um desafio competitivo mundial para que a gente faça com que essa conectividade que hoje é patente e necessária chegue aos brasileiros. A gente deixa, e aí são dois pontos que afetam, da classe mais baixa até a classe mais alta, chegando aos investimentos, como o Donizete trouxe, que é importante. Quanto mais imposto a gente tem, menos a gente pode fazer investimento. E quanto menos investimento a gente pode fazer, menos a conectividade vai chegar ao que mais se precisa. Segundo ponto quanto mais imposto e quanto maior o custo do Brasil, que já está atrelado à conta, menos a gente pode falar numa redução de carga tributária, que pode levar também uma redução à conta do brasileiro. Então, eu acho que assim, são algumas falas introdutórias, eu vim bem com reforma tributária aqui na veia para a gente conversar, e aí contar um pouquinho sobre isso. A pandemia nos trouxe esse desafio, nos ensinou algumas coisas, acelerou alguns processos, especialmente sobre a conectividade, e nos coloca no momento onde a gente está hoje.
Depois de uma pandemia, qual é o outro assunto do ano? 5G. E quando a gente fala do 5G chegando, a gente volta ao tema de investimentos sobre qual a importância da gente ter uma estrutura de Brasil, seja fiscal, seja política, principalmente tributária, que incentiva os investimentos. O 5G a gente está aí discutindo, né? O leilão está para ser aprovado, o edital está para ser aprovado, só que o 5G espera de 5 a 10 vezes mais antenas. Investimento na veia. A gente está falando de um momento que a economia ainda está patinando, a gente está falando de um momento que a tecnologia pode trazer ainda mais desenvolvimento, mas a tributação é chave para fazer com que esse desenvolvimento venha rápido e com que o investimento também saia de forma conjunta e que caiba também dentro da balança de investimento. Então, o 5G ele também nos traz a provocação. São muitos potenciais, mas a tributação é chave para que a conta pare de pé e para que o desenvolvimento chegue o melhor e o mais rapidamente possível. Sobre o que a gente estava discutindo também sobre a reforma tributária e a importância sobre cada setor dentro da economia, a gente está falando aqui no setor de telecomunicações, de um setor que responde por 3,5% do PIB, quase 2 milhões de empregos. E a tributação, apesar desse ecossistema que fala de 1 trilhão de investimentos nos últimos 20 anos, a gente está falando de 60 bilhões de tributos ao ano. É uma carga de tributo que puxa para baixo, que poderia ser potencializada em outros tipos de investimento. Eu vou passar rapidamente pelas nossas discussões do projeto que estavam acontecendo aqui, por isso a minha coisa é importante, que a gente veio de uma discussão, especialmente até o ano passado, no qual a gente falava em duas PECs, e que duas PECs propunham discutir de forma global uma reforma. Aí se falava de uma reforma da PEC 45, da PEC 110, grupo do Aguinaldo Ribeiro, com a Leia Rossi, e do Rodrigo Maia de um lado, do outro lado o senador Roberto Rocha, o deputado Raul, discutindo propostas que poderiam ter diferenças, mas estavam se propondo a discutir de forma ampla a nossa cadeia de tributos. Um nível mais ampliado, um nível mais simplificado, mas ainda assim a gente falava de uma proposta ampla de reforma. Quando a gente chegou nesse início de ano, com essa mudança da sessão legislativa, a gente trouxe para cá a nossa nova forma de discutir tributação, foi se falar numa reforma fatiada. E qual é a grande preocupação de uma reforma fatiada? É acontecer em processos que eles não estão andando em conjunto. Então, a gente não está discutindo o universo da tributação. Pode acontecer de uma fatia andar antes da outra e isso acabar gerando distorções ainda maiores ao sistema tributário. Então, quando chegou primeiramente o projeto do CDS, a gente fez uma avaliação de que somente o projeto do CDS poderia gerar um acréscimo de 5 pontos à carga tributária. O que é que isso quer dizer? O setor de telecomunicações hoje tem uma carga média que está batendo quase 50%. É uma adição de mais 5 pontos numa carga média de 50%. Quando a gente fala esse número, a gente tenta traduzir para o cidadão de forma que significa. Numa conta que chega ao cidadão, ele consome R$10 de serviço e R$5 é tributo. Ele está deixando de ter investimento, ele está deixando de ter consumo, ele está deixando de usufruir aquele dinheiro que ele está pagando. Então, a gente falar em mais 5 pontos com a dinâmica da CDS, que é o que tratava a reforma isolada do PIS/COFINS, aumenta ainda mais essa barreira do futuro chegar, não só em investimentos, mas também a possibilidade de acessibilidade da população. A segunda fase, né, que foi chamada Projeto VR, que acabou avançando até mais rápido, que mostra como as reformas fatiadas elas têm que ser vistas com muito cuidado, ela trouxe a discussão do imposto de renda e outros tributos em cadeia. E aí foi se trazendo uma discussão política de como isso poderia impactar os setores produtivos. E a gente também vê com uma preocupação de, mais uma vez, uma proposta isoladamente discutir um aumento de uma carga, sendo que a gente está falando de um setor estrutural. Conectividade hoje é infraestrutura, a gente não está falando de um luxo, eu não entro no celular porque eu posso, é porque eu tenho que acessar serviço público, eu tenho que assistir a aula, né, Elizabeth? Eu tenho que acessar também agora os sistemas de saúde, até o próprio SUS está fazendo agendamento de vacinas, cartão online de vacina. Isso virou dinâmica de serviço público. Serviço de segurança, não sei para pessoas que nos acompanham de outros estados, mas aqui no DF, o BO, o boletim de ocorrência é eletrônico, especialmente para casos de menor impacto. Então, a gente está falando do serviço público passando por esse serviço que pode ser ainda mais taxado. Então, a gente aqui traz essa preocupação sobre o que se chama de reforma tributária. Então, mudanças pontuais a gente não fala. O setor defende uma reforma tributária, uma reforma ampla, que enxergue de fato esse descompasso da tributação e que traga de fato a tributação para que seja a mais e melhor competitiva para o país. Então, dentre os muitos dados que a gente pode até discutir depois para também não me alongar, a gente está falando da tributação brasileira que é descolada do restante do mundo, então não é só alta, ela é alta e descolada do restante do mundo.
E a gente fala de uma outra realidade também muito brasileira, que é fundo setorial. Também não sei quanto a gente vai ouvir falar sobre isso, mas além da tributação que a gente está falando de ICMS, de PIS/COFINS, entre outros, eu vou falar também sobre fundo setorial, que é a nossa preciosidade do setor de telecomunicações. A gente está falando aqui sobre um fundo que, em tese, foi construído para geração de políticas públicas que, historicamente, não são utilizados. Então, a gente aqui no setor de telecom, a gente tem um histórico de 116 bilhões recolhidos desde 2001 e menos de 8% utilizados no setor. Então, existe um efeito de cobrança que na ponta se torna um imposto, porque a gente continua com a demanda da política pública sendo executada com esses recursos, que poderiam, às vezes, ser até executados diretamente pelo próprio setor, mas a gente está transformando esse dinheiro em superávit primário, a gente está utilizando isso como imposto, a gente está colocando esse dinheiro sem carinho. Então, acho que para encerrar aqui, a gente deixar o resto do nosso papo para a conversa, a gente tem que falar, sim, de uma reforma tributária que traga justiça tributária. A gente tem que tratar da reforma tributária que pense no impacto para os serviços que são os mais necessários. A Elizabeth trouxe isso. A gente tem que pensar em como isso vai afetar os serviços que mais a população demanda. E acho que, para terminar, Donizete, você falou a questão sobre externalidades. Hoje, muitos estados, especialmente, que acho que é um dos grandes pesos da nossa carga tributária hoje, passa pelo ICMS. E o efeito disso, considerando externalidade para a economia, tem que ser visto. Então, a gente aqui no setor de telecom combate o teto de ICMS em muitos dos estados e ainda tem um puxadinho, que é o chamado Fundo de Combate à Pobreza, que são pontos adicionais de ICMS que são colocados em alguns estados pela facilidade de cobrança das faturas do serviço de telecomunicações. Mas não se pensa nas externalidades. Como isso pode impactar a conectividade, os investimentos. Então, é muito importante a gente falar em uma reforma ampla, que se faça justiça tributária, que se veja a conectividade como a infraestrutura necessária para o país desenvolver. Que o futuro, gente, já foi antecipado, ele já começou. É uma opção nossa fazer uma reforma que, de fato, dê justiça para a gente conseguir desenvolver da melhor forma possível. Então, desculpa também fazer o tempo, Lívia, mas é um prazer imenso. Realmente, a carga tributária de telecomunicações é desmedida, né? A gente pensa em mais de 50%, além de mais um serviço que é de extrema utilidade. Eu me recordo quando eu fui advogada da Confederação Nacional da Indústria por muitos anos. E um belo dia nós fomos surpreendidos por uma lei do Estado do Rio de Janeiro, trazendo o Fundo de Combate à Pobreza, e ele incidia sobre 2 pontos que, obviamente, nos parecia assim, né, o princípio da desproporcionalidade. Por quê? Porque incidia sobre energia elétrica e telecomunicações. Então, como o Fundo de Combate à Pobreza, que quer recolher exatamente para combater a pobreza, vai cobrar de quem se utiliza primordialmente da energia elétrica, né? E hoje das telecomunicações. São situações que a gente vê dentro do sistema tributário nacional que falam que precisam ser enfrentadas, precisam as distorções serem discutidas, mensuradas, porque, vamos falar em reforma tributária, vamos, mas e os números? Os números e os impactos? E mais ainda, como você bem disse, né, nós somos alcançados pela modernização que é gritante em razão da pandemia. Como precisamos enfrentar, como precisamos discutir e, acima de tudo, como precisamos pensar em arrecadação, porque sem as duas coisas é impossível se pensar em reforma tributária. Mas eu te agradeço muitíssimo pelas suas contribuições, pelos números. É chocante como o ICMS é penoso sobre a atividade de telecomunicações. Sem a gente parar para pensar, precisa falar. A gente precisa discutir e o Congresso precisa trazer bons modelos, modernos, eficazes, justos, acima de tudo. Se eu fizer só uma ponte para fechar, Miriam, a gente ainda, Telecom, acho que é um modelo até para os nossos colegas tributaristas que nos acompanham, que é muito sui generis. Nós somos tributados como indústria e como serviços. Sim. Então, assim, é dos dois lados. A gente vai para um lado, tributa, vai para o outro, tributa. Então, faça essa provocação, né? O FUSH o Fundo Universal de Telecomunicações é uma carga altíssima, é um recolhimento altíssimo que tem mês a mês, fatura a fatura, ou seja, está na hora de discutir. Sem precisar da cola, sabe tudo. Eu estou falando, eu fiz uma colinha aqui. Eu também trabalhei nesse processo do FUSH, foi muito interessante. Isso em 2006, meu Deus, tá vendo? Então, e o FUSH é só um dos nossos fundos. 2007. Para os colegas também, né, não sei se todos conhecem, o
FUSH é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. A Bia já ouviu essa história que eu já falei com ela antes. Mas é um fundo que foi criado para desenvolver os serviços de telefonia fixa, lá nos idos da privatização, no início do século agora, nos anos 2000, e como não havia mais como universalizar, aspas, a lei não se aplicava para as necessidades da população, foi se fazendo primário. A gente fez agora um trabalho grande no Legislativo nesses últimos 2 anos, aprovamos uma lei trazendo um novo escopo da lei do FUSH, e agora a nossa luta é para fazer com que, de fato, seja regulamentado, o conselho gestor seja aprovado, e a gente tem dinheiro no Peloa, que agora também é um outro desafio para a gente, mas podemos seguir também avançando. Fundo setorial, Telecom está aqui à disposição. Doutora Miriam. Imagina, não deixa não, que eu sou jornalista, então se deixar eu vi. Doutora Miriam. Não deixa jornalista e advogado junto. Não sou advogado e economista, isso que eu adoro diputar. Penso fazer contabilidade o tempo todo, né? Pois não, doutora Elizabeth? Eu queria falar só um pedacinho. Primeiro, eu queria agradecer tanto a doutora Daniela quanto ao doutor Donizete, porque eu considero que as nossas apresentações foram quase um jogral. Se nós tivéssemos combinado, não tinha dado tão certo. E, para mim, assim, eu fiquei muito chocada, sabe, doutor Donizete, em saber que até a soja está sendo tratada assim. Eu imaginei que eram só as pessoas, eu não sabia que os produtos agrícolas também estavam sendo maltratados. Hoje de manhã, eu comecei, minha primeira atividade do dia foi uma live sobre educação inclusiva. E a gente estava discutindo essa tragédia que é a inclusão no Brasil. Nós temos quase 13 milhões de deficientes. E, assim, eu, por um critério qualquer, sou deficiente, porque se eu tirar esse óculos, eu não enxergo nada. Mas eu não sou contada nessa estatística, porque, para ser considerado deficiente segundo os critérios internacionais, você tem que ter um impedimento que é longitudinal na sua vida e que te impede efetivamente de concretizar ações, etc. Então, eu não sou considerada uma deficiente. Então, deficientes são aqueles que a gente sabe que são aqueles que têm necessidades especiais. Sabe quantas dessas 13 milhões de pessoas estão no ensino superior? 45 mil. 45 mil de 13 milhões. Então, assim, o que vai acontecer, doutora Daniela, com a educação do Brasil? Nós vamos voltar ao tempo do Australopithecus, do hominídeo Australopithecus, entendeu? Porque todo mundo sabia, quer dizer, nós pressentíamos que a disrupção na educação viria pela tecnologia, porque a gente não sabia que ela viria empurrada por uma pandemia. O ensino híbrido, o que eles chamam de ensino híbrido hoje, que são as aulas remotas, isso é só um jeito de meter o pé na porta. Porque a realidade aumentada já está aí. O 5G já está aí no mundo. Não está aqui porque o Brasil é atrasado. Entende? Em 2005, eu enterrei os últimos cadáveres que eu vi quando eu era reitora numa faculdade de medicina. Fizemos o DNA para ninguém enterrar ali um parente escondido dizendo que era alguém que estava ali no formol. Então, você faz o exame de DNA, enterramos os cadáveres e partimos para os manequins. Eu não preciso mais de manequins. Né? Todo mundo assistiu o primeiro filme do Guerra nas Estrelas. Todo mundo viu a princesa Leia pedindo socorro. As salas de aula serão isso, só que em tempo real. Todo mundo de pijama em casa, mas vestido bonitinho numa sala de aula virtual, presente, assistindo uma aula síncrona, de verdade, sentado do lado do seu colega. É isso que o 5G vai trazer, e a senhora sabe disso. Vai trazer isso e muito mais. E coisas que nós nem sabemos quais são. Profissões que nós não sabemos que existem. São as discussões que eu tenho hoje no Conselho Nacional de Educação. Vocês estão falando de diretriz curricular, de engenharia, mas as profissões dos netos de vocês nem foram criadas ainda. Então, isso que o doutor Donizete disse é muito sério. Quando você desindustrializa, quando você desestimula a industrialização, você começa a derrubar toda a cadeia criativa de inovação, de descoberta, de pesquisa,
você começa a derrubar todas as Embrapas da industrialização, que eu digo. Né? Você começa a desincentivar. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Né? Então, assim, eu acho que essa oportunidade, para mim, já valeu tudo. Porque eu aprendi tanta coisa, eu tive tanta ideia, anotei tanta coisa aqui. Amei, amei. A próxima vez me convidem só para assistir, que eu já vou gostar. Muito obrigada. Eu queria só dizer isso. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade incrível de aprendizado que eu tive aqui agora. Obrigada. Nós que agradecemos a intervenção, doutora Elizabeth. Nossa quarta palestrante da noite, doutora Helena Pérez, aqui conosco. A doutora Helena é a presidente do Conselho de Ética do Sintuscom, Sindicato da Construção Civil do Distrito Federal, também vice-presidente do Sintuscom-DF. Responde pelo setor que é conhecido como a indústria da construção civil, um dos primeiros, né? Eu brinco, é o setor que para a retomada do crescimento econômico, ele é essencial, porque ele é muito pesado, ele é muito complexo, então qualquer movimentação dele é extremamente necessária e queríamos ouvi-la, saber das suas impressões. A senhora também que foi empresária, né? Lidera uma empresa de construção civil também em Brasília. Ninguém melhor do que a senhora para nos dizer como é difícil ser empresário da construção civil do Brasil e o que nós precisamos reformar. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, doutora Miriam, agradecer a todos aqui presentes, doutora Elizabeth. Bom, eu gostei muito da fala da doutora Elizabeth, porque ela vai de encontro a uma série de dificuldades que nós encontramos dentro da indústria, né? Que a gente lida, né? Com o analfabetismo funcional diariamente, né? A gente não tem, assim, hoje a gente tem um problema sério de mão de obra qualificada. As mãos de obras qualificadas, elas são mais velhas. Com a pandemia, algumas acabaram saindo. E hoje, os jovens, pela falta de estímulo no ensino técnico, né, a gente está sem ofício, né, sem jovens com ofícios, realmente. E o nosso setor, na realidade, ele está ainda sobrevivendo. A gente enfrentou uma crise muito grande. Na época, inclusive, eu estava como diretora executiva da empresa, e não foi fácil a crise que nós enfrentamos. E aí, quando a gente começou a se recuperar, veio a pandemia. E aí, novamente. E a gente está no momento agora que um cenário de incerteza. Porque a mão de obra nossa, a gente não está com mão de obra qualificada, e, ao mesmo tempo, a matéria-prima cada dia cresce mais, e a gente não sabe, assim, principalmente o Sintuscom, né? Não só do Distrito Federal, mas como outros Sintuscoms que ficam no Brasil como um todo, eles vieram com soluções, principalmente para a compra de aço, né, que impactou significativamente nesse processo. E, enfim, a gente está ali sobrevivendo. E aí a gente entra num segundo momento, ser empresário não é simples, né? Aí eu vou lá, faço todo... o risco nosso é muito alto. Quando você vai fazer um estudo de viabilidade, você tem um risco muito alto. Então, eu vou colocar esse dinheiro para fazer uma incorporação, e eu tenho um déficit habitacional muito grande, na parte, principalmente nas rendas mais baixas, né? Como é que eu vou suprir? Às vezes não era melhor deixar meu dinheiro no banco, rendendo, ou colocando em outro local. Então, assim, você desestimula o empresário a investir numa necessidade básica, que é a moradia. E aí, se comentando, né, só queria fazer uma referência à fala da doutora Elizabeth. Esses dias eu estava numa obra, eu sou uma entusiasta da área de integridade, e a gente estava dando um treinamento. E a gente foi exemplificando, olha, se todo dia todos os funcionários pegarem um molho de prego e colocar no bolso, o que vai acontecer isso no mês? A gente conversando com os funcionários, eu vou ficar rico de prego. A lógica estava correta. E aí, né, nesse momento, não é bacana fazer isso, porque você está roubando para o empresário. Então, a gente emprega grande parte, né, da mão de obra não qualificada, né, através dos serventes, e a gente ensina ofício a muitas pessoas, né? A gente está até com um processo muito grande de inserir mulheres no mercado de trabalho, né? Acho que agora a gente está com 7% só. Nesse processo de inserir mulheres no trabalho, como é que eu vou fazer isso sendo que não tem creche?
como que eu vou fazer isso? Não tem como, eu vou... Porque normalmente ela vai deixar, às vezes, uma outra jovem que não está na escola, então uma jovem cuidando de uma criança e que vão formar futuros cidadãos. Então, eu fico muito preocupada como cidadã com isso, porque a gente falar de integridade sem pensar na parte social, não tem como, né? Então, eu realmente fazendo essa referência, né? Uma reforma tributária, ela parte de uma reforma política econômica. Então, como é que eu vou pensar numa coxa de retalho? Eu tenho que pensar num todo. Como que eu vou desenvolver realmente o Brasil como um todo, né? Então, indo no nosso ponto, né? Imposto de renda que vai tributar sobre essa reforma, e como eu falei, a gente já está num cenário de incerteza, onde que lucro eu vou distribuir? Qual lucro? Então, assim, e ainda no momento que eu vou distribuir, que eu vou ter um fôlego, eu ainda tenho uma tributação. Então, qual é a contrapartida? Eu confesso que eu, como empresária, eu ficaria muito feliz de pagar imposto se eu tivesse uma contrapartida do Estado, se tivesse creche para os meus funcionários, né? Se tivesse educação para os filhos dos meus funcionários. Né? Então, e a gente, né, a gente vai... E a construção civil é uma que sempre... Não, agora você tem que empregar morador de rua. Teve até uma situação engraçada que tinha acabado de passar a Lei 6.112, que era o programa de integridade. Aí, logo depois, estava passando uma lei, né, falando, não, agora você tem que empregar morador de rua. Mas como é que eu vou pegar o comprovante de residência desse morador de rua? Então, a gente vive de forma significativa um reflexo social atual no Brasil. Né? E isso fica muito aqui na construção civil, com certeza. E a gente tem esse déficit aí que a gente precisa abarcar. Eu não preciso falar que atuar na área de projetos habitacionais de interesse social, a rentabilidade é muito baixa. E amanhã é maior, hoje um dos maiores déficits. Então, tem que ter uma contrapartida nesse processo, né? Bom, e aí comentar um pouco da tecnologia, né? A tecnologia, a gente em obra não tem internet. Então, a gente vai falar sobre um desenvolvimento tecnológico, né? Que a gente precisa evoluir a tecnologia industrial, né? Dentro da construção, mas como que eu vou fazer isso, sendo que eu tenho que contratar uma internet a rádio, e aí quando passa um caminhão, acaba a internet, não tem internet. Então, a gente tem dificuldades de manter um sistema de qualidade nas obras, porque como é que eu vou preencher esses formulários? Né? Então, você vê, um setor impacta diretamente no outro, a educação impacta diretamente no outro. Então, a gente fica assim, pensando que a gente quer um Brasil melhor. Né? Então, eu acho que a gente está à luta realmente de um Brasil melhor e que se pense num projeto realmente de futuro, do que a gente merece, e a nossa população também. Doutora Helena, muito obrigada. Eu falo sempre, né? O empresário do Brasil, ele todo dia tinha que rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso, porque não é fácil. Ser empresário do Brasil, de manhã, de tarde, de noite, eu falo, né? O país que nós temos, CMS, eu falo, meu Deus do céu, cálculo de CMS por dentro, substituição tributária, antecipação tributária, fase de cálculo de outro tributo. São tantas dinâmicas, são tantas situações que empresário do Brasil, e a senhora que vivencia já há muitos anos o setor, né, conseguir sobreviver com folha de salários, que é uma situação que praticamente só o Brasil tem no mundo, os heróis. A gente precisa aqui bater palma. Parabéns pela trajetória. E falar da complexidade, também às vezes no recebimento, né? A crise vivenciada pelo setor em 2014 foi sensível exatamente por isso, né? O Brasil foi alcançado por uma crise econômica fortíssima. A primeira coisa que as pessoas passaram a não honrar foram os financiamentos de casa própria. Então, o setor vivenciou, nós tivemos aqui, inclusive, no escritório, defendemos inúmeras ações com esse propósito. O setor foi surpreendido de uma hora para outra com devolução considerável dos imóveis, inadimplência, ou seja, foram anos de dissídios e parecem que não se encerram.
Muito obrigada, doutora Helena. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco. Doutora Beatriz Sá, nossa informante do Congresso, sabe tudo, conhece tudo na frente parlamentar, com o dia a dia do Congresso Nacional. Eu sei que há 15 dias atrás nós estávamos na nossa reunião ordinária, estávamos também discutindo o projeto de lei 2337, e era um pouco como acompanhar um jogo de Copa do Mundo, porque nós não imaginávamos, pelo menos conversamos ao longo da tarde, se o projeto de lei, se o 2337 iria a plenário, se o presidente da Câmara realmente conseguiria mobilização para levar a apreciação da casa, e as apostas é que as chances eram remotas. Surpreendentemente, eu brinco, acho que foi final de Copa do Mundo, 47 minutos, o gol que ninguém esperava, quando nós estávamos na nossa reunião ordinária. Nós estávamos com também 2 colegas que são relações institucionais, e eles nos trouxeram a informação de que o projeto já estava começando a ser apreciado na Câmara. Confesso que eu brinco, fiz teste para cardíaco, porque eu nunca imaginei que um projeto de lei que traz tantas alterações para a legislação do imposto de renda, seja da pessoa jurídica, seja da pessoa física, inclusive, né, inovando a legislação já de 1996, que transformou radicalmente o imposto de renda no Brasil, fosse de forma tão célere levada ao plenário, sem passar pelas comissões, sem passar por audiências públicas, sem passar por isso, por ouvir os setores, né, setores de telecomunicações, setor biodiesel, construção civil, enfim, doutora Elizabeth, que está em São Paulo, educação e saúde, setores que têm muito, não é nem a falar, tem muito a contribuir com esses anos todos que nós vivenciamos dentro da tributação brasileira. Mas, doutora Beatriz, pode nos dar as últimas novidades, como estamos, o projeto de lei 2337, que foi aprovado como emendas na quinta-feira seguinte, no dia seguinte, como ele vai ser recepcionado pelo Senado Federal. CBS, o nosso outro projeto de lei que unifica PIS, COFINS, temos chances de movimentações significativas nesse ano, será retornado às discussões, à pauta. O que podemos aguardar nos próximos dias, nos próximos capítulos? Primeiro, obrigada pelo convite, Miriam, obrigada a todos os colegas de mesa, obrigada a todo mundo que está participando aí virtualmente. Antes eu queria fazer uma consideração de que é maravilhoso ver os setores, e uma das partes que eu particularmente como profissional mais amo na frente é como a gente consegue, a Dani vê muito, colocar em perspectiva justamente onde todo mundo sofre. No nosso caso de Brasil, com falta de competitividade, com toda essa questão de insegurança jurídica que é generalizada, se eu estiver conversando hoje com uma empresa totalmente inovadora de fantasy games, vamos supor que é algo que está chegando agora no Brasil, ou conversar com o agro, que é a nossa maior indústria e até talvez o setor econômico com mais força política hoje dentro do Congresso, a gente vê os problemas similares e que muitas vezes cada setor está dentro da sua caixinha e a gente, como Frente do Livre Mercado, consegue enxergar isso. E a outra parte que contempla muito, e principalmente a fala de todos, mas muito do que a doutora Elizabeth trouxe, é essa perspectiva de como que a gente constrói um Brasil, como que a gente para de fazer eternas colchas de retalho, onde a Dani convive muito comigo no dia a dia, tem hora que a gente concorda, tem hora que a gente não concorda, justamente porque a gente tenta tirar da colcha de retalho e pensar numa política que funcione para todo mundo, que seja neutra, mas não no sentido de não entender a especificidade, mas neutra no sentido de ninguém estar melhor do que ninguém dentro da sua própria realidade. Porque saúde e educação, se eu pensar em um estado até mínimo que a gente deseje, onde a população seja bem atendida, realmente faz sentido ter uma alíquota zero, porque isso é uma forma do setor privado, da sociedade, investir em si mesma e diminuir uma demanda de custo público. E dentro da reforma tributária, a gente acaba enfrentando exatamente todos esses desafios. Como frente, a gente tentou e a gente provocou várias vezes parlamentares, daí a gente acaba esbarrando nos desafios políticos mesmo, de condições dentro do Congresso, de interesses individuais,
justamente como que a gente criaria uma comissão externa para avaliar o impacto do imposto na vida do brasileiro, para a gente sair dessa coisa onde a gente está analisando projetos que deveriam estar em uma comissão especial, uma reforma que deveria ser ampla, e a gente, pelo menos, acredita que deveria ser até mais ampla do que está na 110 ou na 45, porque a gente ainda ali está focado nos impostos de consumo. E que, se a gente pensar em reforma tributária, a gente tem que pensar em renda, a gente tem que pensar em patrimônio, a gente tem que pensar em consumo e a gente tem que pensar renda, patrimônio, consumo e folha de pagamento. Se a gente não pensa nisso justamente como um conjunto de se eu tenho um imposto sobre o consumo que o meu consumidor está pagando, e esse imposto de exportação? Hoje, a doutora Elizabeth, a primeira atividade do dia foi discutir inclusão. A nossa foi brigar por um projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, porque a gente tinha conseguido um parecer justamente para não correr risco de aumentar imposto de exportação para alimentos. E por causa de fatura política, esse projeto o parecer havia sido mudado. E isso corria o risco de colocar um imposto de exportação de alimentos que faltassem na gôndola do supermercado até 600 vezes maior do que a gente já tem. Conseguimos, numa coalizão sempre do setor produtivo, mudar essa posição. Mas essa é a eterna briga dentro da política de como que a gente consegue ver o panorama geral para entender que existem pontos específicos de cada um a lutar. Daí agora entrando nos projetos. O 2337 foi realmente um jogo de Copa do Mundo do início ao fim e não julgo, acho que foi até um 7-1 no final das contas, para quem empreende. Cada dia era uma luta diferente no setor de construção civil e imobiliários. A gente teve vários desafios muito específicos, porque ali estava aumentando, estava complicando fundos, tudo que poderia vir de investimento e que daí vai para todo mundo no sentido de distribuição, de desestimular a ideia de investir, de tornar temerário. E tinha um outro ponto da própria política pública, a gente requereu todas as memórias de cálculo, não vinha. Foi muito engraçado quando a gente fez a gente compilou todas aquelas notas técnicas e aquelas posições, porque aquilo realmente chegou ao governo e a gente foi criticado por colocar a opinião de todo mundo e mostrar que atingia todos os setores. E disseram que era uma defesa de benefícios e injustiças tributárias se posicionar contra. Mas, e daí, obviamente, tem outro lado, criticaram, mas deram a oportunidade de conversar e a gente cobrou essa transparência, a gente pediu cadê as memórias de cálculo, eu tive vários especialistas que colocaram aqui que a carga tributária está aumentando a carga tributária média para 43% ou mais por cento. Como é que eu faço para provar para essas pessoas, para esses setores, que isso não vai acontecer como me dizem? E daí disseram que de fato não existia desafios na transparência. Isso é muito problemático quando a gente pensa na política pública de qualidade que a gente quer que seja feita a nível de Brasil. E acabou que foi aprovado muito mais pelas negociações e pelo jogo político, pegando a gente de surpresa, porque foi literalmente coisa do dia para a noite, de fecharem um acordo inicialmente de esquerda, depois um acordo mais ao centro, era 2 horas da tarde e ainda tinha gente negociando que ia ser votado logo em seguida. A felicidade sobre o 2337 é que a gente hoje, no termômetro, acha que ele não vai ser priorizado pelo Senado. Obviamente, na política sempre podem haver surpresas, mas o Senado hoje ele tem um cenário muito mais favorável a 110. Roberto Rocha deve apresentar esse relatório em breve e continuar discutindo ele. E dentro do Senado, até mesmo pela movimentação dos setores, ele tem ganhado bastante força. Dentro do que está no Congresso, talvez seja de melhor perspectiva, assim, de melhorar alguma coisa no sistema tributário. No CDS deve vir em breve também
a gente tinha discussões que eram muito problemáticas, principalmente para o setor de serviços, que aumentam a alíquota, e isso a gente de fato não admite que seja esse aumento de carga tributária que o 2337 também traz. E hoje a gente sabe que tem uma discussão de que o CBS venha com alíquotas de 5% a 8%, que ainda não é ideal, mas pelo menos não seria uma alíquota padrão de 12% para todos os setores, e que aí sim seria extremamente problemático. E hoje, dos principais projetos, esse, a 45, de fato, não tende a andar, a gente não tem nenhum clima político, nenhuma situação que faça a 45 andar ou a PEC 45 andar. A desoneração de folha foi aprovada hoje na CFT. Como frente, a gente tem sempre essa busca para enquadrar todos em uma realidade melhor, em algo que diminua imposto, que faça com que os setores consigam gerar empregos. A gente vai advogar por uma tentativa de incluir todos os setores econômicos na desoneração. A gente sabe que pode ser uma emenda acatada, obviamente vai ser vetado no longo prazo, quando chegar no governo, mas fica aí uma oportunidade de talvez derrubar um veto e trabalhar por algo nesse sentido. Por mais difícil que seja, se a gente pensar que a gente aumenta a base e usa lá a nossa curva de Laffer, como eu estava falando mais cedo, é uma possibilidade da gente conseguir gerar mais emprego ao passo que a gente reduz imposto. E é isso que a frente advoga. E se não for por esse caminho, o desejo realmente seria de como que a gente chama a sociedade, a academia, os setores produtivos, para que a gente consiga criar uma coalizão e mostre a reforma tributária precisa ser ampla. E ela não pode ser ampla só no sentido de simplificar PIS e COFINS. Ela não pode ser ampla numa forma em que eu simplesmente estou aqui discutindo renda e, no fundo, eu não estou resolvendo a pessoa física, porque ali você não tem indexação, você tem uma medida pontual que não está resolvendo a questão mais problemática do brasileiro, que é lidar com a inflação todo ano. A gente tem aí uma inflação que voltou a ser maior do que a gente deseja. A gente vê o preço da gasolina, vê o preço do gás, vê como é que está toda a situação de vida, e isso é uma situação que a gente tem que lidar como política de Estado, não só como uma política de governo, e até mesmo se fosse uma política de governo, deveria ser vista com muito carinho, porque tem impacto eleitoral. Dentro de imposto de renda pessoa física, a gente tem inúmeros projetos que tramitam no Congresso até para tentar compensar de maneira mais justa pessoa física com pessoa física, considerando realidade de que se a gente fosse pegar dados até do IBGE mesmo, mas supondo, de isentar até os 3.000 e pouco, que é o que o IBGE considera o mínimo, e compensar com quem ganha salários muito superiores, porque se a gente imaginar que a pessoa que ganha, e aqui eu não defendo um aumento de imposto, é só pensar em criar uma escala de alíquotas que, de fato, a gente cria uma justiça tributária, um equilíbrio onde pessoa física seja compensada com pessoa física e onde o setor econômico consiga ser estimulado para gerar emprego, para ter uma folha de renda, uma folha de pagamento simplificado e estímulo para gerar emprego, estímulo também para produzir, estímulo para criar um mercado de consumo cada vez mais competitivo. Eu acho que é isso, assim, são desafios que a gente tem em larga escala, a gente tem tentado no nosso trabalho de formiguinha dentro da frente criar esse debate, quanto mais a sociedade estiver perto, quanto mais os setores produtivos estiverem perto, é melhor. O nosso objetivo é ser essa ponte com os parlamentares. E é isso, eu agradeço muito pelo tempo e desculpa ter excedido. Nós que agradecemos mais uma vez, Beatriz. A frente parlamentar do livre mercado conta com quantos congressistas hoje? Cada frente, a nossa ela tem 203, mas é só para explicar, porque assim, cada frente, para ser criada, ela tem 198 assinaturas. Ela precisa de 198 assinaturas, que é 30% do Congresso. Obviamente, as assinaturas elas são um padrão. Então, não adianta chegar aqui com um número bonito e falar, olha, eu tenho 203 signatários, que isso acontece muito. O que importa realmente é engajamento. Então, hoje eu tenho 40, 50
engajados, 20 gabinetes que são muito próximos, e é com eles que a gente trabalha. Obviamente, a gente difunde mensagem pelo Congresso, todo mundo, a Dani conhece bem, mas é essa realidade da frente. E isso é o mais importante, é quem que a gente está conseguindo falar, com quem, onde que a gente está conseguindo chegar e qual é a nossa realidade de lidar, não o número de signatários propriamente dito. Muito obrigada, Beatriz. Bom, vamos abrir então a perguntas, a participação. Estou vendo que nós vários colegas, Vitor, Ivone, nossos colegas da área de telecomunicações, tecnologia, vocês estão sempre conosco, acompanhando as comissões. A Ivone, inclusive, teve um contratempo semana passada, né, Ivone? Oi, gente, boa noite. Semana passada eu tive aqui um problema familiar e não consegui participar aí do bate-papo, fiquei bem chateada, mas na próxima eu vou estar junto aí com todo mundo. Conheço aí algumas pessoas, enfim, a Dani, fiquei bem feliz aí com a participação da doutora Elizabeth, enfim, de todo esse quadro que se dispôs a compartilhar aqui o conhecimento e, de fato, muito aprendizado aqui com a gente. Eu queria aí direcionar uma pergunta, enfim, considerando aí que a gente tem setor de comunicação, setor de educação, agro, né, e a frente de serviço em si, como que vocês imaginam que a gente consegue ter uma reforma tributária justa, que traga esse equilíbrio, né, esse reajuste, equilíbrio dos setores, tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de formas desiguais, para que a gente tenha essa justiça, sendo que nesse cobertor a gente tem um cobertor curto. Então, como que, tirando aí o aspecto político, dentro do ponto de vista acadêmico, como que a gente poderia propor alguma coisa que fosse, de fato, uma resposta equilibrada aí para a sociedade? Eu não sei, enfim, direcionar aí para todo mundo para que vocês fiquem à vontade para colocar aí o ponto de vista, e aí telecom olhando um pouco a educação, que é setor complementar, a questão da saúde, que foi muito bem abordada pelo doutor, eu acho que é bem importante, aí é uma provocação mesmo, né, porque no final do dia eu aprendi muito aqui com cada um, mas eu sei também que esse anseio de melhorar a sociedade como um todo, é uma expectativa dos CPFs que estão aqui, né? Então, como que vocês imaginam essa conversão de interesses dos setores? A live está aberta. Eu posso começar, já que... É flash. É flash, gente, é flash. Eu acho que eu falo pouco, né? Então, não pode me dar o microfone, não, que daí eu acabo provocando um pouco demais. Mas, realmente, o debate aqui foi tão rico, as contribuições foram tão ricas que eu queria aprofundar um pouco mais, se cada um pudesse falar aí da visão do outro setor, entendeu? Eu acho que ia ser bacana. Bom, eu agradeço aí a intervenção da doutora Ivone e quero dizer o seguinte: eu não acredito em reforma tributária, nem reforma política imediata. Tá? Eu acredito que a gente deveria ser quase que uma espécie, vamos dizer, de constituinte. Tem que fazer uma reforma tributária, uma reforma política, para daqui, sei lá, 8 anos. A gente começar agora. A partir do dia... nós estamos em 2021, vamos dizer, a partir de 2030 a gente vai ter a reforma tributária, a reforma política nesse país. Mas a gente fazer agora. Porque os atores que representam o Congresso Nacional agora, cada hora puxa a sardinha para a sua brasa. É inconcebível. O Congresso ele trabalha em função do interesse imediato. Né? Então, se nós alongássemos esse projeto de uma reforma tributária, uma reforma política, que é essencial também para o país, a gente poderia ter isso, mas desde que tivesse um prazo alongado. Né? E nós estamos aqui, quantos anos falando de reforma tributária, quantos anos falando de reforma política, quantos anos falando das diversas reformas, e não vai acontecer. Com esse imediatismo, ele vai ser sempre essa costura mal feita,
essa coxa de retalhos que sempre vai sobrar pedaços que não vão estar costurados devidamente. Então, essa é a minha proposta, de ter, de fato, uma reforma tributária, um prazo pré-estabelecido e com uma discussão ampla, com o envolvimento da sociedade, envolvimento dos diversos atores aí que definem hoje a atividade econômica, política, envolvendo a academia, envolvendo todos os setores da sociedade. Nesse sentido que eu gostaria que acontecesse. Mas sei muito bem que isso não vai acontecer. Eu concordo em gênero, número e grau com o Dr. Donizete. O ideal seria o que a gente pensou de, em algum momento, a gente conseguir fazer quase uma constituinte mesmo, uma comissão onde a gente pensasse política de Estado, onde a gente pensasse a política a longo prazo de reforma tributária, o que a gente quer para o sistema tributário brasileiro como um todo. E aqui até contemplando a outra pauta que acaba aqui, pensando em, justamente, livre mercado e como que a gente se posiciona diante do mundo é muito importante. Como que a gente pensa uma reforma tributária que ajuda a atrair investimentos? Como que a gente pensa uma reforma tributária que abre o mundo para o Brasil, e o Brasil para o mundo? Como que a gente pensa uma reforma tributária e um sistema econômico que favorece o futuro do mercado de trabalho e dialoga com a realidade de formação de profissionais mais produtivos? Como que a gente consegue melhorar na educação junto com a inovação e favorece a tecnologia, de ter uma facilidade de conseguir inovar no Brasil, porque em todos os aspectos é muito difícil. A gente precisa, às vezes, no agro, às vezes tem um produto melhor lá fora, a gente não consegue, por barreiras burocráticas e tributárias, trazer para cá. Muitas vezes tem uma tecnologia de distribuição de dados, de distribuição de conectividade, que a gente tem um equipamento melhor e não consegue trazer para cá. A gente tem desafios burocráticos e entraves tributários que impedem de trazer um profissional que precisa fazer uma manutenção de uma máquina da construção civil ou uma empresa para trazer um equipamento. A gente tem no Brasil algo que, se a gente não pensa com cuidado, discutindo setor por setor, a gente jamais vai conseguir fazer um sistema tributário no sentido geral que de fato funcione e que tire a gente sempre dessa situação de último lugar, de pior sistema tributário do mundo, porque eu não tenho mão de obra qualificada, eu tenho um sistema tributário que me exige milhares de horas de trabalho de funcionários que poderiam estar sendo produtivos em outros setores e que ainda me consome mais de 50%, dependendo do setor, daquilo que eu produzo de riqueza. E que poderia estar gerando emprego, que poderia estar sendo investido em tecnologia e vários outros pontos. Eu acho que essa questão da gente conseguir fazer algo bem discutido seria o melhor dos mundos. A questão é o imediatismo político dessa coisa de o que eu quero para agora, nessa legislatura, e não o que eu quero para o Brasil. Eu queria dar um passo atrás. Ao que os meus colegas disseram, que é o seguinte: reforma tributária para que projeto de país? Que país? Sem projeto de país não tem reforma tributária. Vou fazer reforma tributária para que projeto de país? Um país onde a nossa maior rede de televisão pega uma menina que tem 3.000 seguidores no Instagram e bota ela 3 meses depois com 27 milhões e transforma isso num fato cultural? Você entende? Mas para fazer um anúncio da Olimpíada de Matemática correndo entre um jornal e outro, ali correndo e plim-plim. Então, que projeto de país? O Brasil, gente, o Brasil é um país hipócrita. Isso que a doutora Helena Pérez falou, pega um pacote de prego todo dia e bota no bolso. Hoje, o Ministério Público do Trabalho anulou uma demissão por justa causa, porque a funcionária tinha roubado só 1,50 da caixa, tinha comprado o almoço na própria empresa e depois tinha devolvido. Ah, coitadinha! Demissão por justa causa só porque pegou pouquinho e depois devolveu? O Brasil é um país cínico. Então, enquanto nós somos um país de pessoas cínicas, as nossas reformas tributárias serão como nós, cínicas.
assim, partidas, distribuídas, pequenininhas, entendeu? Um país, você entra na comissão de educação, eu entro lá, levo quase tomate todo dia que eu entro lá, por quê? Porque eu represento a educação privada. O Brasil tem vergonha de ter educação privada, mas não tem vergonha de ver estádios, hospitais, tudo ser erguido a três vezes o preço inicial da cotação. Você entende? O mesmo deputado que não quer educação privada não tem vergonha de ser de um partido que ele é. E eu não estou falando de um partido específico, não, estou falando de qualquer um, tá? Estou falando de qualquer um, porque são todos. Então, vamos fazer reforma tributária para que país? Qual é o Brasil que a gente quer? Quando é que alguém vai perguntar para o Brasil qual é o Brasil que a gente quer? Não perguntam para nós. É isso, 2 anos discutindo uma reforma tributária sobre consumo, aí cai de paraquedas uma sobre a renda. Aí o Lira fala, não, espera aí, nós temos um dever com o governo, aí vamos aprovar. Isso que a doutora Miriam falou, que foi Copa do Mundo, a gente brincou isso no nosso grupo também. Só que é o seguinte, nós brincamos, não só é Copa do Mundo, como nós tomamos de 7 outra vez, né? Que assim não é meu compromisso político. Esse é o compromisso político, mas que fofinho. Então ele vai aprovar a reforma política sem conversar com ninguém. This is Brazil. Sabe, é muito difícil, cara, é muito difícil. Muito difícil. Uma frase Desculpa o meu entusiasmo, viu? Mas, olha, a gente fica porra aqui com esse país. Amei o seu entusiasmo, doutora. Amei. Eu acho que é a ponte, né, Elizabeth, que a gente tem. Talvez a gente esteja no dia a dia mais do RealGov, né? Eu e a Bia, que a gente está lá no Congresso. E aí, Ivone, eu vou te fazer uma provocação bem ao estilo daqueles que a gente fazia em conversas anteriores. Tirar um ponto de vista político é impossível na discussão de reforma tributária. A gente não tem reforma tributária ao longo desses 30 anos porque a política é fundamental para uma discussão como essa. A discussão, eu acho que aí faz a ponte com o que a Elizabeth falou. A gente precisa ter um programa de governo, um projeto de governo, um pensamento e impacto de política pública para ter uma discussão política estruturada. A gente precisa ter um patriota. A gente precisa ter um patriota, alguém que abra o peito e diga assim, este é o meu país. E eu quero que o meu país seja assim, que se junte com outros patriotas. Doutor Donizete é um patriota, doutora Miriam é patriota, doutora Ivone Peluvia é patriota. Juntem-se, patriotas, e vamos discutir que país nós queremos. Lá na década de 60, os nossos indicadores de educação eram melhores do que os da Coreia. E a Coreia falou assim, eu vou educar a minha população. Isso é um jeito de construir um país. O cara não decidiu que ele ia ser, em 2021, o melhor país do mundo. Ele falou, eu vou dar ensino superior para toda a minha população. Entende? Ele não falou, eu vou empregar todos os professores, eu vou encher de doutor, eu vou pagar quinquênio, anuênio. Ele não falou isso, não. Ele falou, eu vou dar ensino superior. E deu. Sabe? E aqui é isso. Gente, olha só, outro dia um deputado me disse assim, a gente estava discutindo o tal do Revalida, negócio do curso de medicina. Aliás, doutora Miriam Lavocati, vou procurar a senhora, nós estamos precisando da ajuda da OAB, porque está assim, todo mundo cercando, querendo curso 100% EAD na área de direito. Não pode passar curso 100% na área de direito, pelo amor de Deus. A gente escreve um ofício por mês para o Ministério. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, nós vamos agora só pedindo para o OAB ajuda. Bom, o Ministério também não quer, não, mas é muita pressão. Revalida. O que acontece com medicina? Medicina é um curso que tem uma imensa 20 por vaga, embora as mensalidades sejam caras, é um curso caro, mas a verdade é que é o seguinte, se você for como é que é? Dom Pedro Cabaleiro, sei lá, São Luís Cabaleiro, como chama, uma cidade dessa aí do Paraguai, são 30 mil vagas de medicina ali, onde os brasileiros vão. Outro dia um amigo meu me perguntou, Beth, quem são os donos das escolas de medicina lá? Eu falei, é a pergunta de $1 milhão. É a pergunta, quem são? Deve ser brasileiro que é dono daquele troço lá. E são os brasileiros que depois vêm aqui e ficam lá no Congresso tentando forçar, revalida, tentando pedir que a universidade particular reconheça diploma. Aí eu fui lá numa audiência pública
e fui advogar contra. Aí um deputado chegou para mim e falou assim: me admira a senhora, presidente de uma associação de universidade particular, ser contra isso. Eu falei: só me desculpe, eu sou presidente da associação, mas eu sou brasileira. Eu quero melhor para o meu país, meus netos, meus filhos estão andando por aqui. Não é porque eu sou presidente da associação que eu vou querer que tudo seja feito por uma associação. Não é razoável que uma associação particular revalide um diploma de medicina. Tem 600 mil pessoas, sei lá, um monte de cucaracho louco para entrar aqui para conseguir um diploma que tenha validade no Conselho Federal de Medicina. A gente não pode facilitar isso. A gente não pode permitir que essa coisa seja fácil. Você entende? Por quê? Ou a gente tem um projeto que o nosso país tem que ser um país decente, que goste, que seja acolhedor, que respeite o seu cidadão, que dê educação de qualidade, que olhe com carinho as pessoas que estão dentro da escola precisando aprender, e a educação é o único bem que não nos pode ser roubado. Está aqui, ó. Ou arranca a minha cabeça, ou não vai tirar nunca mais de mim. Isso é uma política de Estado. Então, reforma tributária devia ser proposta depois que um governo dissesse assim: eu quero que o país seja isso. Para que o país seja isso, eu preciso de X bilhões de reais, trilhões de bananas, sei lá. E para ter essas trilhões de bananas, nós vamos precisar de uma reforma. Não, aqui é o seguinte: a gente quer uma reforma. Para fazer o quê? Depois eu te conto. Primeiro você me dá o dinheiro, depois eu te conto o que eu vou fazer com ele. Gente, não, desculpa, não vou falar mais nada, já falei demais, desculpa. É que eu fico revoltado, desculpa. Elizabeth, é o pensamento comum, eu falo, mas muito bem, seria melhor fazermos primeiro a reforma administrativa, vamos ver quanto custa o Estado. A partir disso, a gente dimensiona como vai ser a arrecadação, como vai ser a tributação. E aí a Beatriz comentou o que se pensa, o que se quer, e eu digo mais como advogado. Eu acho que o que se busca com a reforma tributária é essencialmente segurança jurídica. O Brasil precisa passar a ser lembrado como um país que tem segurança jurídica para aqueles que querem investir e querem, acima de tudo, ter geração de emprego, geração de negócio. Não podemos nunca esquecer de perder de vista a complexidade que nos leva a ficar 23 anos só no Supremo Tribunal Federal para discutir o ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS. Então, isso para o empresário, e para isso acho que é comum a todos os setores, regra número 1, segurança jurídica. Realmente, aquilo que for acordado será cumprido. Isso é fundamental. Mas eu concordo integralmente com a senhora, doutora Elizabeth, e conte aqui com uma também que ama o país e quer, acima de tudo, um país muito melhor. Os filhos e os netos. Eu estou vendo que o Vitor pede a palavra, né, Vitor? Estou vendo essa mãozinha. Eu acho que é... Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Prazer imenso. Boa noite. Prazer falar com os colegas aí, rever alguns colegas aí que eu já não vi há bastante tempo, inclusive. Obrigado aí. Parabéns aí pelas exposições. Eu estava refletindo aqui, acho assim, cada norma, né, seja uma reforma mais ampla, seja uma lei nova, ela traz consigo meio que um preço, né? Vamos dizer assim, ela traz seus incentivos e desincentivos, né? Obviamente, e acaba afetando de forma desigual uma série de atores, né? E assim, uma reforma mais ampla, né? Como uma reforma tributária que a gente procura, dentre outras também que o Brasil precisa fazer, né? Depende de um debate muito profundo e de uma visão de longo prazo, né? E qual que é o problema, né? Principalmente o incentivo que move os atores, né? Que são os que vão tomar esse tipo de decisão, que vão aprovar ou não vão botar para frente um projeto desse. O incentivo que move eles é o curto prazo. Eles estão pensando ali 2 anos para frente, se fosse se candidatar a alguma outra coisa, ou 4 anos, meio que para se manter ali, né? Então, às vezes eu sou um pouco cético em relação a como que as reformas vão andar, como a doutora Elizabeth falou, pela falta de um projeto, pela falta de uma perspectiva de onde que a gente quer chegar, né? Porque a turma é movida por incentivo de curto prazo. Infelizmente, né? A gente não está claro. A Constituição dá as diretrizes, tem uma série de normas programáticas ali, né? Mas não... O como dá trabalho, né? E explicar para a população algumas decisões são tomadas, né? É complexo, é mais fácil ficar ali na cortina de fumaça ou tratar algumas questões mais
mais imediatas, vamos dizer assim, né? Por isso que eu sou um pouco cético em relação a gente conseguir andar com uma reforma mais ampla e que, muito embora seja desejável, né? O nosso sonho, a gente vai continuar trabalhando por isso, né? Eu fiquei estarrecido em relação aos dados aí da educação. Realmente, a gente sabe que é uma decisão de país, né? Como a doutora falou, fazer igual a Coreia fez, né? Pô, vamos sair da miséria, né? Era um país pobre, era um país rural, né? Vamos sair da miséria. Porque acho que não adianta. Aí falando dos incentivos fiscais, né? Por exemplo, tem as indústrias, tem uma série de setores, tem diversos incentivos. Fica naquela coisa, não, a gente tem que manter esses incentivos, né? Não pode terminar, porque senão vai matar a indústria. Cara, a manufatura no Brasil acabou. Né? Você não tem como competir com a China, né? Que o custo da mão de obra é infinitamente maior, a disciplina dos trabalhadores é maior, porque eles vivem assim, eles são treinados para ser assim, trabalhar 12, 13 horas por dia. Né? Então, assim, acabou, a gente nunca vai ser competitivo em manufatura e nada disso. Justamente, a educação entrou na cabeça, não sai mais. A gente tem que investir nisso para pensar no, cara, o que a gente pode produzir que ninguém faz ainda, né? Como que a gente pode melhorar um processo, como que a gente pode ser mais eficiente. E realmente, eu acho que é um tema que é tão complexo e seria um debate tão profundo que eu não vejo nem qualificação, nem interesse dos principais atores aí para entrar nessa discussão, infelizmente. Temos tanto a discutir. Convido a todos, mais uma vez, para nossas reuniões. Elas estão acontecendo a cada 15 dias, todas as quartas-feiras, às 19 horas. E esse é o propósito da Ordem dos Advogados do Brasil: discutir, ouvir e contribuir para que tenhamos, acima de tudo, uma justiça fiscal. Esse é o nosso propósito. Eu estou, infelizmente, adiantado da hora, mas eu estou vendo o Carlos Arazans aqui no vídeo. O Carlos é empresário de infraestrutura. Carlos, você, se quiser dar o seu depoimento, como é difícil ser empresário no Brasil, o que precisamos reformar? Você que é um empresário tão reconhecido, aliás, é reconhecido mundialmente, né? Porque é de um setor fortíssimo de infraestrutura, de exportação de serviços. A gente, onde tem obra, está participando, procura estar participando. Um dos grandes problemas do Brasil são o excesso de burocracia. Nós hoje temos na empresa um contingente de pessoas muito grande para conseguir manter a contabilidade, as exigências fiscais. Isso é um custo que é maior do que o setor produtivo, praticamente. Tá? A gente procura ferramentas de primeira qualidade, tipo SAP, o que envolve, apesar de toda a sua segurança nos dados, mas isso envolve um custo operacional muito alto. Depois, a própria lei de legislação trabalhista, que é, como disse aí, se a pessoa, só porque roubou pouco, coitadinho, né? Quer dizer, para mim, ou roubou ou não roubou, é só isso, né? E, não, roubou pouco, então, tá. Eu já tive caso do cidadão entrar dentro de uma Petrobras, roubar, ser preso da Petrobras, ir para a delegacia, mandar embora, e ser processado por danos morais, porque todo mundo ficou sabendo, e indenizá-lo regiamente. Ora, que absurdo. E não é um caso, tive diversos. Tá? Então, é lastimável quando as leis trabalhistas são tão paternalistas, é difícil. Presume-se que todo empresário é bandido, é ladrão, é explorador. Não, todos nós lutamos aí por uma coisa melhor, por trazer um benefício social, uma comunidade. O meu maior sonho desde criança era poder dar emprego, fazer com que as pessoas pudessem levar o seu alimento para casa. E isso cada dia está mais difícil, porque a gente torna-se inimigo público número 1, né? Tudo vai contra a gente. Nenhum empresário deixa de pagar o salário do seu funcionário, o que é combinado, mas depois existem centenas de benefícios submersos aí na legislação trabalhista, equiparação salarial, insalubridade, dano moral, enfim, uma série de coisas intangíveis que não estão contratadas e que ninguém... Eu não posso ensinar uma pessoa a trabalhar, porque na hora que eu começo a ensiná-lo, ele já quer ter o salário de um profissional.
Então, o que eu faço? Não, se você não tiver um diploma de soldador, um diploma de eletricista, coisa assim, eu te pego na empresa. Vai se profissionalizar lá fora. Aqui dentro não profissionaliza mais ninguém. Porque é só ele pegar num fio elétrico que não tem eletricidade nenhuma, é um chicote, é uma extensão, ele já disse que é eletricista, tem 30% de periculosidade. E ele nunca ligou numa tomada sequer. Mas e daí? A lei? Então, é desestimulante, viu? Isso é coisa para herói, não é fácil, não. Ok? Tanto é que vocês analisem aí a quantidade de empresas que foram vendidas para empresas estrangeiras, e os estrangeiros vieram aqui sem conhecimento pleno das leis e tudo mais, e quebraram a cara e deixaram a empresa em ruína praticamente e voltaram para os seus países. Além de tudo, por quê? Porque eles não tinham um gato para amarrar pelo rabo aqui, não tinha nenhuma propriedade que garantisse os direitos dos trabalhadores que ele mandou embora. Mas o cidadão que vendeu a empresa e que fez o seu pé de meia, todos os bens dele ficaram indisponíveis, porque as ações trabalhistas que eles deixaram pela falta de cultura, eles deixaram, no meu caso, eles mandaram funcionária grávida embora, dispensaram quase com um chute no traseiro dali da sala, humilhando realmente. Eles não tinham que perder. Todas as ações, tudo isso daí, a lei trabalhista retroage até o meu avô, se ele tiver uma propriedade. Então, é desumano isso. Tá? É para se pensar claramente se vale a pena. Tá? Quem está, não tem como sair muito, não, mas quem vai entrar tem que repensar. Desculpe o desabafo. Eu queria fazer até uma brincadeira. É verdade, quando a gente é empresário, você está no meio do caminho, você não pode mais voltar atrás. Então, é muito difícil, é bem isso. E como que a gente vai pensar no investimento daqui a 20 anos, né, que é da área de infraestrutura, sendo que a gente não está conseguindo nem ter 5? Nossa, eu tenho funcionários de 40 anos lá. Claro que ninguém fica 40 anos numa empresa se não é bom, né? Mas o custo de dispensa dele é quase que impagável. E aí te obriga a você a não deixar ter uma rotatividade, o que custa muito caro também, porque todos os exames médicos, todos os PCMSO e todas as obrigações do Ministério do Trabalho que te obrigam para você admiti-lo, para saber que ele se tem uma doença ocupacional antes de entrar e na hora da dispensa também, tudo isso daí é um problema sério. Sem contar que a multa do fundo de garantia torna ele assim, o doido para ser mandado embora. E eu tive um funcionário que chegou e falou: qual é a maldade que o senhor quer que eu faça para o senhor me mandar embora? Eu quero ir embora, não quero ficar. Agora, o senhor decide, quer eu faço alguma maldade. E para provar que é uma maldade, que é por justa causa, é muito difícil. Tá? Então, a gente tem que pegar, não, tá bom, vamos embora, vai fazer um acordo, aí você leva teu fundo de garantia e tudo mais, né? Porque ele quer se capitalizar, né? Ok. Desculpe meu desabafo, mais uma vez. Eu estou muito interessado em saber toda nós que agradecemos. A parte da reforma tributária, que eu sei que realmente que a doutora Elizabeth tem razão, que é coisa para muitos anos aí para conseguir sairmos, dar o primeiro passo. Ok. Boa noite, obrigado. Nós que agradecemos em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, agradecemos a presença de todos. Mais uma vez, as nossas palestrantes da noite, doutora Elizabeth Guedes, doutora Daniela Martins, doutora Donizete Tokarski, Beatriz Sá, doutora Helena Pérez. Muito obrigada a todos os colegas que nos assistiram, nos acompanharam nessa noite. E, mais uma vez, estamos aqui inteiramente à disposição, estamos aqui às ordens para discutirmos e, acima de tudo, tentar colaborar com o crescimento e com a melhora do nosso país. Esse é o nosso maior objetivo. Infelizmente, vamos nos despedir em razão da hora, mas estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Uma boa noite a todos aí. Brevemente fazer boa noite a todos. Quem sabe não faremos no final do ano uma confraternização de encerramento com todos aqui presentes. Vamos
Vamos pedir que Deus nos abençoe. Que assim Uma seja. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.